Olá, esse vídeo é uma revisão dos principais assuntos da disciplina Economia Empresarial. Vamos lá? Vamos começar com a definição de economia. A economia é o estudo de como alocar recursos limitados para atender às necessidades da população. Deixa eu escrever isso aqui. Estuda como alocar recursos limitados, e essa palavra é importante. Eu disse que essa palavra limitados é importante porque os recursos são limitados e as necessidades são ilimitadas. E esse é o grande problema. Economia também é entendido como a ciência que estuda a escassez, justamente por causa desses recursos limitados. Ou a ciência da escassez também, você vai encontrar dessa forma. Pensadores da teoria econômica, eu vou destacar somente um deles. Pensadores da teoria econômica. Eu vou destacar aqui o Adam Smith. Um pensamento bem interessante dele, de 1776, chamado mão invisível. Ele dizia que essa tal mão invisível orienta as decisões econômicas e a alocação de recursos, que a economia faz isso, a partir da livre iniciativa, sem a presença forte do Estado. Deixa eu escrever as partes mais importantes aqui. Decisões econômicas e alocação de recursos a partir da livre iniciativa, sem a presença forte do Estado. É o seguinte, Adam Smith dizia que não precisa se preocupar, porque existe uma mão invisível que compensa as coisas. A partir da livre iniciativa das pessoas e precisar comprar, ou querer vender, a economia se ajusta e não precisa de uma presença forte do Estado. Não precisa do Estado interferir. Essa é a ideia dele. De certa forma, essa ideia até hoje ainda é válida. Outra coisa importante é que a economia se divide em duas grandes áreas. Então está aqui, economia, se divide em macroeconomia e microeconomia. A macroeconomia tem uma visão maior e estuda o país como um todo. E a microeconomia, ela foca mais nas questões individuais, consumidores e empresas. Vamos falar agora de cada uma delas de uma forma mais detalhada. Então vamos ver primeiro a macroeconomia. Estuda a economia como um todo. São as grandes questões da economia. Por exemplo, PIB, que é o Produto Interno Bruto. Vamos falar um pouco mais sobre ele já já. Inflação, desemprego, políticas econômicas. São assuntos da macroeconomia. Esses assuntos afetam o país como um todo. Eu vou destacar duas dessas coisas, PIB e políticas econômicas. Vamos falar do PIB. PIB
significa produto interno bruto. Ele é um indicador para avaliar o desempenho econômico de um país. Então, indicador avaliar desempenho econômico. E ele é a soma de todos os gastos realizados na economia para a compra de bens e serviços finais. Nós temos isso lá no site. Deixa eu colocar o que está lá no site, trazer para cá. Então o PIB é como um termômetro da economia, medindo o valor de tudo que é produzido. Agora, como que o PIB é calculado? Tem vários cálculos, várias formas de calcular o PIB. Uma forma mais comum é a forma calculada pela ótica da despesa. Essa fórmula aqui é a ótica chamada de ótica da despesa. E é calculado da seguinte forma: o que as pessoas gastam, o que o governo gasta e o que as empresas investem, e o saldo do comércio exterior, é a exportação menos importação, comércio exterior. Somando tudo isso, essas coisas aqui são chamadas também de demanda agregada. Demanda agregada. Então, o que as pessoas gastam? Consumo das famílias, compras, como por exemplo, comprar num site. Depois, o que o governo gasta, todos os gastos do governo de serviços públicos. Depois, o que as empresas investem, investimento de empresas. As empresas comprar uma máquina, comprar uma loja, criar uma loja, esses investimentos. E também o saldo do comércio exterior, que é a exportação menos importação. Esse saldo, isso tudo somado, dessa forma é calculado então o PIB. Agora é comum você ver questões falando sobre financiamentos realizados por instituições financeiras, se isso entra no PIB ou não. Não entra. Tá? Vou colocar até uma observação aqui. Observação. Financiamentos de instituições financeiras não entram no PIB. Não entram no cálculo do PIB. Esses daí são instrumentos financeiros e não são gastos diretos com bens e serviços finais. Eu ia falar em bens e serviços finais porque na definição do PIB é justamente isso, né? É a soma de todos os gastos realizados na economia para a compra de bens e serviços finais. Então vamos entender um pouquinho o que são bens e serviços finais. Isso aí também está lá no site e eu vou pegar já pronto.
Olha aqui. O que são esses produtos, esses bens finais? Produtos finais são bens e serviços prontos para o uso ou consumo pelo usuário final, como, por exemplo, indivíduos, empresas ou governos. Indivíduos, empresas ou governos. E que não serão utilizados para produzir outros bens e serviços. Então, esses bens finais e serviços finais não são insumos, não são materiais que vão ser usados para produzir outros bens e serviços. Não, são os produtos prontos. No contexto do PIB, apenas os produtos finais são contabilizados para evitar a dupla contagem. Isso aqui é importante. Porque se for contar a farinha como um produto final, farinha de trigo, aí não pode contar o pão. Para contar o pão já está embutido a farinha. Então, é um exemplo simples, né? Mas não, se fizer as duas contagens, vai ter uma dupla contagem. Então, para evitar a dupla contagem, na soma do valor econômico produzido em um país. O PIB só trabalha com produtos finais. Então, isso daí é que a gente precisava saber sobre PIB. Agora, sobre políticas econômicas, vamos falar um pouquinho também sobre políticas econômicas, que também é importante. Então, tanto o PIB quanto inflação, desemprego, políticas econômicas são importantes na macroeconomia. A macroeconomia estuda essas coisas. Agora vamos ver um pouquinho sobre financiamento, sobre políticas econômicas. Isso, todas essas questões são ligadas à macroeconomia. Tem 3 tipos principais de políticas econômicas. Tem política monetária, então, políticas monetárias, vou fazer no singular, que ela controla a oferta de dinheiro. Tem a política fiscal, que ela controla os gastos do governo. Vou escrever isso aqui. Controla os gastos do governo e a arrecadação de impostos. Por isso que é chamado de fiscal. Vou colocar um asterisco aqui, porque essa é importante. Cai na prova e tudo mais. E política, a terceiro tipo é política cambial, que ela controla a taxa de câmbio. O que é mais importante aqui é a política fiscal. Tá? Vou deixar aqui destacado. Que são as tais políticas econômicas. A política econômica mais importante para a gente é a política fiscal, que controla os gastos do governo e a arrecadação de impostos. Bom, na macroeconomia era isso que era importante. Vamos ver agora sobre a microeconomia. Vou preparar a lousa aqui e já volto. Então vamos falar agora sobre microeconomia. A microeconomia foca nas questões individuais. Nas questões individuais.
consumidores, empresas, e mercados específicos. Bom, consumidores e empresas. E aqui na microeconomia nós vamos tratar alguns conceitos importantes. Primeiro dele, utilidade. Conceito de utilidade. Utilidade é a satisfação. Então, satisfação que a pessoa sente, ao consumir um bem, um produto, um bem, um serviço. Ao consumir um bem ou serviço. A utilidade é essa satisfação que a pessoa sente. E também tem a utilidade marginal. Dentro da utilidade tem a utilidade marginal. Utilidade marginal, que é outro conceito bem importante em economia. A utilidade marginal também é a satisfação, só que agora é a satisfação extra. Tudo que fala sobre marginal é uma questão extra, uma satisfação extra que se ganha ao consumir uma unidade a mais de uma unidade a mais de um bem ou serviço. De um bem. Então tem a utilidade e a satisfação que a pessoa sente ao consumir um bem. E a utilidade marginal é a satisfação extra que a pessoa sente ao consumir uma unidade a mais de um bem ou serviço. E a utilidade marginal, ela é decrescente. Se a pessoa toma um sorvete, aqui está o sorvete. Toma um sorvete. Tem uma satisfação, ela tem uma utilidade. Se a pessoa tomar mais um sorvete, ela tem essa utilidade marginal, uma satisfação extra. Se ela tomar mais outro sorvete, ela tem uma outra satisfação extra, só que é menor do que esse segundo sorvete, que por sua vez é menor do que o primeiro. Então cada vez vai diminuindo essa satisfação, até que chega o ponto que ela não quer mais sorvete. Então, isso que a gente fala que a utilidade marginal é decrescente, vai caindo. Não tem mais essa satisfação de querer mais ao tomar mais um outro sorvete. Uma outra coisa importante em economia, em microeconomia, é a curva de oferta e demanda. Eu vou pegar dos slides o desenho da curva de oferta e demanda, a gente vê uma questão aqui importante. Essa é a curva de oferta e demanda. Vamos imaginar que aqui no Y do gráfico
o preço e aqui na parte do X a quantidade. E a curva da oferta e demanda, são essas duas curvas aqui. A curva da demanda, à medida que o preço cai, então se consome mais, a quantidade maior. Então a demanda maior. Aqui a demanda aqui é zero, aqui está aumentando a demanda. E o preço aqui está caindo. Então essa curva verde mostra isso, que conforme vai caindo o preço, a quantidade demandada aumenta. E essa curva vermelha é a curva da oferta. À medida que a demanda vai aumentando, a oferta também vai aumentando. Tem uma procura maior, então começa a oferecer mais daquele produto. Mas o importante é esse ponto aqui, ó. Esse ponto onde a demanda cruza com a oferta, esse ponto é chamado ponto de equilíbrio. Isso que é o importante para a gente analisar aqui. Então, tem esse ponto de equilíbrio. Vou pegar uma outra cor aqui. Ponto de equilíbrio. A gente está falando de curva de oferta e demanda. Oferta e demanda. O equilíbrio tem uma coisa importante aqui nesse equilíbrio. É o ponto onde não existe razão. Acompanhe esse raciocínio aqui comigo. Não existe, aqui é I, não existe razão para que os consumidores ou os produtores alterem seus comportamentos. Bom, essa ideia é a seguinte: existe um ponto de equilíbrio entre oferta e demanda. Então, aqui a oferta e a demanda. Existe um ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio, as coisas estão tudo bem. Tem uma demanda boa, as pessoas procuram, querem comprar, e tem uma oferta boa do produto, está atendendo essa demanda, de forma que está estabilizado. Então não existe razão para que nem os consumidores e nem os produtores alterem seus comportamentos, porque está havendo um equilíbrio. Esse equilíbrio é importante. Tá? Esse equilíbrio é muito falado, é pesquisado, é analisado. Essa questão na curva de oferta e demanda. Falar em curva de oferta e demanda, já lembra da questão do equilíbrio. Uma outra curva que a gente precisa ver é a curva de indiferença. É outro conceito importante. Esse conceito de curva de indiferença é o seguinte: curva que mostra, curva ou curvas, fazendo plural, que mostram, que elas podem aparecer várias curvas num gráfico só, que mostram diferentes combinações
diferentes combinações de bens que um consumidor pode adquirir. Deixa eu escrever isso aqui. De bens que o consumidor pode adquirir com uma determinada renda. Então essa curva de diferença, aliás eu vou pegar ela do slide e mostrar ela aqui. Vamos pegar essa curva aqui de diferença como exemplo. Então nessa curva está sendo considerado pão de queijo, que é um tipo de um produto, são dois produtos nessa cesta. Aí tem o conceito de cesta também. Aqui tem pão de queijo e bolo de cenoura. Suponha que a pessoa adquire duas unidades de pão de queijo e uma unidade de bolo de cenoura. Então esse ponto aqui, que é o ponto considerado para isso, vamos chamar de ponto A. Se ele pode adquirir também com a renda que ele tem, duas unidades de bolo de cenoura, aqui ó, 1, 2, e uma unidade de pão de queijo, esse ponto B. Agora, tanto o ponto A quanto o ponto B dá a mesma utilidade. Tanto o ponto A quanto o ponto B dá a mesma satisfação. Pode ser duas unidades de pão de queijo e uma de bolo de cenoura, ou duas unidades de bolo de cenoura e uma de pão de queijo. Suponha que ele não tenha dinheiro suficiente para aumentar a quantidade dos dois. Então, para aumentar um, tem que diminuir o outro. Isso está na mesma curva, essa curva azul. Essa curva é chamada de curva de indiferença. Por quê? É indiferente ter duas unidades de pão de queijo e uma de bolo de cenoura, ou duas de bolo de cenoura e uma de pão de queijo. Esses dois pontos estão na mesma curva. Agora, se quiser aumentar a quantidade de pão de queijo, aumentar a quantidade de pão de queijo e também aumentar a quantidade de bolo de cenoura, aí não está mais nessa curva, estaria numa outra curva, como essa daqui, ó. Numa outra curva acima dessa. Quando se aumenta a quantidade dos dois produtos, está saindo dessa curva e passando para uma outra curva de indiferença. E essa outra curva de indiferença ela é mais longe em relação à primeira. Por exemplo, esse ponto aqui é o ponto de origem, tem essa primeira curva, a outra está além dele, além daquela. E pode-se fazer várias curvas para analisar todas elas. O importante é que elas não se cruzam, elas nunca se cruzam. Esse aqui é o resumo da curva de indiferença. Vou colocar umas coisas importantes sobre curva de indiferença. Elas têm inclinação negativa. Inclinação negativa. Inclinação negativa é isso, nesse sentido. Ó. Tem um ponto aqui, o outro está para cá, tá descendo aqui, nesse sentido. Quando está nesse sentido, é inclinação negativa no gráfico. Se tiver nesse sentido, é inclinação positiva. Então, elas têm inclinação negativa. Outra coisa importante é quanto mais distante da origem, mais distante da origem, maior a utilidade. Maior a utilidade, maior a satisfação. Utilidade. Então tá aqui, desenhar aqui mesmo. Aqui tem uma curva que traz uma certa satisfação. A outra curva, aqui está essa distância da origem. Uma outra curva mais distante da origem, essa,
mas estando a origem, ela traz uma maior utilidade do que essa. Outra questão importante é que elas são convexas. Olhando do ponto de origem para a curva, ela essa barriga aqui, ó, essa barriga, né, convexa. Ela não é côncava. Se fosse côncava seria assim, né, olhando aqui para lá, mas ela é assim, olhando da origem para lá, é convexa. E a outra questão importante é que elas nunca se cruzam. Não faz sentido curvas de indiferença se cruzarem. Essas são as principais coisas sobre curva de indiferença. Uma outra questão importante na microeconomia é receita marginal, que é um conceito simples, marginal, e custo marginal. O que é isso? Receita marginal é o aumento da receita, escrever isso que é importante, aumento da receita ao vender uma unidade adicional. Uma unidade adicional no produto ou serviço. Lembra do conceito de utilidade marginal? É a satisfação de consumir uma unidade adicional. Aqui também, porque é marginal, é adicional. É o aumento da receita. A receita marginal é o aumento dessa receita ao vender uma unidade adicional. E custo marginal é o aumento do custo ao produzir uma unidade adicional. Unidade adicional de um produto. Então, quando se produz, está tendo um custo. Esse aumento do custo a produzir uma unidade adicional é chamado de custo adicional. Aí, dentro desse assunto, tem uma observação aqui que é importante, que é a maximização de lucro. Vamos entender isso daqui. Existe então um ponto em que o lucro é o máximo, considerando receita marginal e custo marginal. Existe um ponto que é um ponto máximo, que é chamado de maximização de lucro. E esse ponto acontece quando, então aqui é quando a receita marginal é igual ao custo marginal, igual ao custo marginal. É um cálculo que tem para saber se o lucro está sendo maximizado. Então, quando a receita marginal não é o aumento da receita ao vender a unidade adicional, e o custo marginal não é o aumento do custo ao produzir unidade adicional, analisando esses números, colocando isso em número, e quando
um está igual ao outro, se alcançou um ponto que é chamado de maximização de lucro. Tá? Isso cai em provas, é uma questão importante sobre receita marginal e custo marginal. Estamos terminando, tem mais dois conceitos importantes. Dois conceitos importantes é o conceito de firma. O que é uma firma? Firma não é exatamente uma empresa, mas firma é a organização que produz bens e serviços com o objetivo de vendê-los. Então, é a organização que produz bens e serviços com o objetivo de vendê-los. Isso é firma. Então não é com o objetivo de servir de insumo para uma outra empresa produzir. Não, é vender para o consumidor final. Então essa é a ideia de firma. Quando se fala em firma e economia, está se falando disso. Outra questão importante são conceitos, né, importantes aí em microeconomia, são sobre custos. E tem dois tipos de custos. Tem custo fixo, é aquele custo que não varia com a quantidade produzida. Com a quantidade produzida. Esse é o custo fixo. Produzindo 10 e produzindo 100, existe um custo que não varia. Por exemplo, pode ser energia elétrica. Se a energia elétrica não entrar na produção, poderia ser telefone. É um custo que sempre vai ter, independente da quantidade produzida. E o custo variável é aquele que varia com a quantidade produzida. Com a quantidade produzida. Por exemplo, matéria-prima. Se a empresa faz alguma coisa de aço, quanto mais ela produz, mais ela vai ter custo nesse aço. Então, esse é custo variável. Tem mais um conceito que seria bom falar para a gente fechar todos os conceitos importantes. É o conceito de custo de oportunidade. Custo de oportunidade. Esse conceito é o seguinte: o custo de oportunidade é o valor daquilo que você abriu mão ao fazer uma escolha. Quando você faz uma escolha, você tem o A e o B. Você tem que escolher ou isso ou isso. Quando você escolhe o A, você não está escolhendo o B, está abrindo mão do B. Se você escolhe o B, aqui o A e o B, se você escolhe o B, você está abrindo mão do A. Então, o valor, agora pensando em valor, esse custo de oportunidade é o valor daquilo que você abriu mão
ao fazer uma escolha. Ao fazer uma escolha. Quando você está escolhendo uma coisa, você está abrindo mão da outra. Então, o valor dessa outra que você abriu mão, aqui entre A e B, você abriu mão do B. Esse valor do B é chamado de custo de oportunidade, economia. Se entre A e B você escolheu o B, você abriu mão do A, esse valor do A é o chamado custo de oportunidade. Tá? Então são conceitos importantes que a gente conversou sobre isso nas aulas e nesse resumo geral eles têm uma importância aí grande porque eles são conceitos que caem na prova. Então aí a gente passou por todos os conceitos importantes da disciplina. Obrigado, valeu!